dia, lindo, minha divindade! Tudo bem com você? Como é que você está? Se você veio para este vídeo, muito provavelmente você é aquele tipo de pessoa que já estudou oratória, comunicação não agressiva, tá tentando encontrar aí a fórmula para poder saber se posicionar com assertividade, chegar na tua reunião ser ouvida, ser vista e, principalmente, ser respeitada. Bom, divindade, hoje eu vou te ajudar com um segredinho que a maioria das pessoas não sabem e, olha, não contam, tá? Porque esse segredinho também é um divisor de águas entre você, de fato, ter um excelente posicionamento ou nunca conseguir usar aquelas técnicas. Porque faz o quê? Você vai lá, aprende um monte, aí você testa. Daí você fica parecendo um robô, tentando se encaixar, tentando usar aquela técnica. Muitas vezes você não consegue, porque quando você viu, já aconteceu a situação. E você fala, nossa, eu esqueci. Nossa, eu não consegui naquela hora. Acho que é porque eu fiquei nervosa. E olha, exatamente por isso. Só que eu vou te explicar aqui cientificamente, inclusive, o que acontece que você não consegue se posicionar. Se você não me conhece, minha divindade, eu me chamo Nani Asmé, sou ex-ovelha negra, hoje uma líder magnética e também psicoterapeuta integrativa e mentora e consultora de posicionamento emocional, que é justamente o tema do nosso vídeo de hoje. Hoje você vai entender que diacho é posicionamento emocional, como é que você usa esse negócio para te favorecer. Porque o nosso posicionamento nada mais é do que você conseguir expressar quem você é, o teu ponto de vista, para que você possa ser o quê? Uma pessoa que lucra com isso. E não para que você seja amado ou odiado, não tem nada a ver com isso posicionamento. Posicionamento é para você entender como daquele ambiente você pode extrair o melhor do ambiente para te favorecer. E é exatamente isso que se trata o posicionamento emocional. Que muitas vezes você nunca ouviu falar, eu acho. Eu acho que você nunca ouviu falar. Já ouviu falar? Comenta aqui. Comenta aqui pra mim. Me conta se você já ouviu falar sobre isso. Mas esse realmente ele é um assunto muito importante, muito poderoso. Inclusive, este vídeo ele vai ser o primeiro vídeo aqui da série que eu vou fazer, que é de um review do posicionamento, onde você vai entender o que o DNA comportamental, que é a personalidade daquela pessoa, as características inatas daquela pessoa, mas a história de vida dela levou ela a desenvolver um determinado comportamento, tá? Isso é o DNA comportamental. E aí, minha divindade, ele é essencial para o seu posicionamento. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar personalidades, aquelas polêmicas, inclusive você já tem uma personalidade polêmica, ó, comenta aqui para me fazer o vídeo, hein? Colocar o vídeo aqui para você. As personalidades polêmicas, elas têm posicionamentos polêmicos, né? Isso é muito legal, porque às vezes as pessoas falam assim, tá, mas eu quero ser uma pessoa magnética, e você acredita que ser magnético não é também, né, levar o dedinho do hate ali na sua cara e a pessoa não gostar de você. Eu detesto você. A questão é que ser magnético é sobre ser visto. É sobre você, de alguma forma, olhar para aquela pessoa e falar assim, nossa, ou ela me faz um bem, ou ela me incomoda. Ai, ai, ai. E é bem sobre isso que vai ser essa série de vídeos com pessoas bem polêmicas aqui no canal. Espero eu que eu seja muito hateada, porque isso vai mostrar também o quanto não só o posicionamento magnético ele gera isso, mas também com a própria personalidade que eu estiver falando, vocês vão ver na prática esse posicionamento acontecendo. Essas pessoas que elas sabem usar muito bem o posicionamento emocional, cara, elas conseguem absolutamente tudo que elas querem, cara. Por quê? Porque elas sabem exatamente com quem elas querem estar e, principalmente, com quem elas não querem estar. Então, vamos lá? Vou começar para vocês aqui o primeiro tópico, o mais importante. Nós vamos fazer ali uma viagem até a sua infância para você entender por que é que você não consegue se posicionar. Então, como a grande maioria das pessoas, ela acha que é falta de técnica, falta de eloquência, né? Ah, eu preciso ser influente. Mas tá, como é que eu desperto em mim essa influência? Primeira coisa é usando seus pontos fortes. Ó, eu vou trazer um tiquinho de neurociência aqui para vocês, tá? Faz com que o seu cérebro, ele comece a identificar o ambiente e ele se torne seguro dentro desse ambiente porque ele está confortável, porque ele já conhece alguma coisa. O que é essa alguma coisa? O seu ponto forte. Porque muitas vezes quando a gente não usa nossos pontos fortes, a gente fica tentando se adaptar ao ambiente, isso começa a colocar a tua cabeça no modo de sobrevivência
e você perde muito da tua autoconfiança. Então imagina que a autoconfiança é como se fosse o antídoto da ansiedade. Então todas as vezes que você tá autoconfiante, você diz assim pro teu corpo, corpo, estou seguro. E o corpo fala, beleza, faz o que quiser aí. Então você meio que não tem aquele freio que a gente fica, nossa, será que a pessoa vai gostar, não vai gostar? Será que eu vou falar? E a oportunidade, como que vai ser? Então não, você consegue entrar num olhar de observador para passar a ver a tua realidade de uma forma um pouquinho diferente. Olha só que interessante isso, porque quando o teu cérebro ele joga você no modo de sobrevivência, você se torna uma pessoa ansiosa e com isso demonstra um comportamento inseguro, mesmo que você não queira que isso aconteça. Aí vamos lembrar lá da tua infância? Lembra que eu falei pra você pra gente fazer uma varredura lá na infância? Lembra lá, quando você ia se expressar, quando você ia dar a tua opinião, quando você ia mostrar de alguma forma os teus gostos, aquilo que você é, aquilo que você valoriza, como é que você era tratado? Era tratado com indiferença? Era muitas vezes punido? Porque a gente vê as pessoas com potencial muito grande, muito grande de liderança. E essas pessoas foram muito boicotadas. Por quê? Porque na infância, a criança precisa aprender. Só que muitas vezes ela não entende como se pôr no lugar de aprendiz. E os pais também não sabem ensinar. Porque também estão feridos e também estão na dor deles. E nós não vamos entrar nesse mérito aqui, esse vídeo vai ter 30 anos. Então o que acontece? Como essa criança ela não entende como usar o potencial de liderança dela, que está inato a ela, que é uma grande característica das ovelhas negras, então parece que elas estão sempre do contra, quando na verdade não tem nada a ver com isso. Elas querem expressar quem elas são com coerência e ser genuínos. Serem autores da própria vida, ou seja, autoridades, né? E muitas vezes a criança ela não consegue mostrar isso. E os pais repreendem, os pais brigam, os pais batem. E a grande maioria é o quê? Ignorada. Então a criança não serve pra nada, a opinião da criança vale de nada. Nós fomos ensinados a estar neste mundo. E não quer dizer que a criança tenha, como eu posso dizer assim, possa opinar verdadeiramente, mas ela deveria poder se expressar. Então se você foi esse tipo de criança, assim como foi pra mim, foi com diversas das minhas pacientes mentoradas também, eu sei que é muito difícil isso, mas a gente precisa entender isso pra poder ver que o seu cérebro, ele disse assim pra você, escuta aqui, se você se posicionar, você vai ser punida. E com isso você pode morrer. Então ele diz que se posicionar não é seguro. E é justamente por isso que você não consegue usar aquela técnica que você sabe como é. Você chega na hora do vucu-vucu ali que você tem que mostrar que você tem a técnica de posicionamento e você não consegue pôr em prática. Porque você sai do sério, porque a tua cabeça boicota você, porque lá dentro daquele lugar pequenininho, aonde você imaginou que você pudesse chegar e falar assim, nossa mãe, eu gosto disso e daquilo, eu escolho isso ao invés de escolher tal coisa, você não podia fazer isso, você foi punido ali, talvez, né? Quantas crianças queriam, às vezes, uma coisa muito melhor pra vida delas, e os pais falavam, você é metida, você é chata, isso é demais, você é exagerada. E aí você vai reprimindo essas suas emoções e o teu cérebro vai colocando você neste lugar de dor. Quando você chega em frente a outra pessoa, que você precisa se posicionar, ou seja, expressar o teu ponto de vista de uma forma que favoreça você, você lembra que você não conseguiu ser favorecido. Ah, então eu lembro conscientemente? Não, você não lembra conscientemente. É o teu corpo que protege você, porque você não tem tempo de buscar essa informação na tua cabeça. O teu corpo, ele tem essa informação e ele faz assim... Sai daí, vamos lá. Não fica aí não, porque se você se posicionar, isso vai te gerar um problema. Eu espero que essa parte tenha ficado bem clara e agora a gente vai continuar, porque eu quero te passar aqui técnicas de como você construir um posicionamento emocional poderosíssimo, principalmente através do teu DNA comportamental. O problema é que o DNA comportamental, eu preciso conversar com você, tá de olho no seu olho, né, olhar no grão dos seus olhos, pra gente ter uma conversa, e aí eu consegui identificar todos os seus pontos fortes. Mas aqui você já vai ter uma grande noção sobre isso. Eu espero que esse vídeo seja contribuição na sua vida, então já dá um like aí, né, já compartilha com quem precisa saber de posicionamento também, e vamos lá. Então agora é a hora da gente ensinar o nosso cérebro o quê? Que ocupar espaço não é perigo, é poder. Que você ser vista vai levar você a lugares bons e não a essa sensação de abandono ou de rejeição, ou muitas vezes até de vergonha, de dor que você tem aí. Que dizer não, gente, não vai transformar você num monstro, você não vai ser uma má pessoa por falar não. Eu não quero! Muito pelo contrário, quando você fala não pro outro, você dá um sim pra você. Porque muitas vezes a gente faz o que o outro quer por medo de criar o conflito. Ou muitas vezes a gente já cria o conflito para não ter que receber rejeição ou ser ignorado de alguma forma. Então a gente precisa compreender que nós temos que fazer o quê? Uma reprogramação
na nossa forma de se comportar. E a gente vai fazer isso através do DNA comportamental. Eu vou dar alguns exemplos aqui pra você. Imagina que você aí é uma pessoa que é super versátil, que você pensa em tudo, que você tá sempre buscando novas informações, tentando desenvolver coisas novas, criando coisas novas, olha que legal. E aí, provavelmente, você foi uma criança o quê? Bagunceira. Ah, meu Deus! Se você foi uma criança bagunceira, provavelmente você foi repreendido pela bagunça. E aí o que as pessoas falam? Você não pode pensar assim, você não pode deixar nada fora do lugar. E aí você cria um monte de regrinhas e começa a tentar se encaixar dentro dessas regrinhas. De repente, quando você vê, você não consegue mais ter liberdade para criar. E essa falta de liberdade para criar muitas vezes impede você de ser incisivo, de chegar na pessoa e de fazer o que precisa fazer, de ter desenvoltura. Algumas pessoas com grande grau de criatividade, elas são muito faladeiras, né? Elas gostam de falar e tudo mais. Só que elas sentem às vezes muito vergonha, elas sentem aquele medo de desagradar, elas querem que a pessoa valide o comportamento delas, que diga assim, não, sim, você é incrível, você é maravilhosa. Às vezes chegam num lugar e já são automaticamente excluídas, já porque tem essa vontade de brilhar, mas ao mesmo tempo tem muito medo, porque quando brilhou foi ruim, porque quando se expressou foi ruim. Então quando a gente pensa só na desorganização, mas não vou ensinar meu filho a ser organizado? É claro que você vai, mas você precisa punir ele por não ser. É mostrar que existe uma forma de ser criativo, existe uma forma de fazer essa criação ela aparecer, só que de uma forma que fique divertido para a criança, para ela entender a importância também. O meu objetivo aqui é de você entender que existem coisas que você precisa trazer para a tua vida. Então, se você é esse tipo de pessoa que criou muitas regras e agora tem muito medo de se expressar, você precisa começar a se expressar aos poucos, entende? Colocar aí uma parede colorida, colocar uma roupa diferente, se vestir de uma forma que você se sinta confortável, vai criar alguma coisa, fazer algum tipo de trabalho manual, coloca uma música ao invés de colocar na agenda o teu tempo, coloca, por exemplo, uma imagem na geladeira para ilustrar algo que você precise fazer. Ao invés de você ter que fazer um monte de listas ou um monte de planilhas, você pode fazer diferente, você pode fazer aquilo que está dentro da tua inclinação natural. Você vai fazer o quê? Vai deixar o teu cérebro ficar seguro naquele lugar para que ele possa se expressar em outro lugar. Isso aqui que eu mostrei para você é um pequeno detalhe, isso precisa ser avaliado e entendido. Qual que é o teu caso? Que tipo de inclinações naturais você tem no teu DNA comportamental? E eu posso trazer um vídeo depois só sobre isso, para que você possa aprender a se posicionar de acordo com o seu DNA comportamental. Porque quando você começa a usar isso, as coisas começam a acontecer até, eu digo até de forma milagrosa. Porque você começa a aprender que existem oportunidades em todos os lugares. O teu cérebro começa a ficar treinado para isso. E, cara, isso é sensacional. Pode ter certeza que é uma coisa que vai te ajudar e muito. Inclusive, eu vou falar muito sobre isso aqui na nossa série de vídeos sobre o review de posicionamento, que logo virá em breve com as nossas personalidades. Mas vamos continuar aqui, que temos ainda mais uma parte bem importante sobre o posicionamento emocional. Bom, eu não vou deixar você sair daqui sem um belo de um exercício cognitivo para você testar isso na prática. Vamos identificar qual que é a raiz desse problema para você não conseguir se posicionar da forma com que você gostaria? Então a gente vai ser bem simplório, lógico que isso tem que ser investigado, tá? Mas aqui já é assim, ó, um jeito de você voar. Olha lá, mano, esse gato acho que vai pegar um urubu. Nem fudendo que isso vai dar certo. Meu Deus do céu! Caralho! O gato montou o urubu! Tá? Porque você já vai sair na frente, quando você lembrar disso, você já vai entender. E isso ajuda, é óbvio, o teu cérebro a fazer o caminho que ele precisa fazer. E não ficar tirando você das situações e colocando você no modo de sobrevivência. Então ele vai auxiliar você a conseguir usar essa técnica que você tanto estudou e que muitas vezes se frustrou na hora de colocar ela em prática. Você vai terminar a minha frase. Se eu me posicionar de verdade, as pessoas vão... Aí você escreve o que vem na cabeça. Me conta aqui. Não me conta. Não me conta que esse é um ponto só seu. guarde pra você. Guarde pra você. Ai, divindade. E aí o que veio na cabeça? Qual que é a tua crença central? Dá um exemplo aqui, ó. Exemplo das minhas clientes. Se eu me posicionar de verdade, as pessoas vão me abandonar. Ai, vão me achar arrogante. Não, elas vão me atacar. Ai, elas vão perceber que não é verdade o que eu tô fazendo. Que eu sou incoerente, que eu sou uma fraude. Grande síndrome do impostor aí. Então, olha só. Que coisa mais importante a gente fazer essa reflexão. Porque você precisa rastrear
a origem disso. Então, quando foi a primeira vez que você aprendeu isso? Com quem? Em que contexto? Qual que era o contexto do relacional que estava acontecendo ali e que fez você acreditar que você não deveria se posicionar? Olha só isso que importante. Não precisa, assim, ser um trauma gigante, tá, gente? Vou dar um exemplo aqui, ó. Meu mesmo. Às vezes, quando eu queria comer alguns tipos de fruta, e eu gosto de frutas ácidas, assim, e tudo mais, então eu sou muito fã de coisa diferentosa. Eu tenho um paladar para... se é a pessoa que gosta de, sei lá, de comer damasco, né? Eu quero comer... Na época que eu era mais criança, coisas mais caras, eu queria comer uva, eu queria comer coisas diferentes, castanhas, não sei o que lá, né? Então a minha mãe falava assim... você é muito metida. Nossa, pra que isso? Que exagero, que não sei o quê. Então, às vezes, você queria alguma coisa, aquilo fazia parte do teu DNA comportamental. E hoje eu entendo que eu tenho um gosto refinado para as coisas. Eu não sou obrigada a gostar do que todo mundo gosta. Eu posso gostar do que eu gosto. E muitas vezes a gente não aceita isso. Você já parou para prestar atenção nisso? Isso é muito forte. Isso é muito, muito, muito forte. Muito forte mesmo. Eu quero que você faça uma reflexão. Quantas vezes você não quis uma coisa grande, grandiosa, algo que você falava assim, uau, é sobre isso, eu vou me sentir tão bem, vou me sentir feliz, e você foi tirado o teu desejo de ter. Porque assim, a gente não pode ter isso. Ou eu não posso comprar isso. Ou não, você é ruim, ou você é isso, ou você é aquilo. Então você vem ali com aquela carga daquelas crenças que você aprendeu. Como é que você pode agora pegar isso que foi tão pesado pra você, de você não poder gostar daquilo que você gosta, que é disso que se trata. E não necessariamente sobre aquela coisa, não é sobre eu não poder comer aquilo naquele momento. É que naquele momento, como os meus pais, sei lá, não tinham condições e tudo mais, não. Daí eles tiveram que fazer o quê? Buscar uma forma de dizer não pode. E para não dizer não pode, olha a importância de você saber se posicionar, inclusive como mãe. Eles falavam que, veja bem, você é muito metida. Por que você tá querendo isso? Por que você não pode querer o que todo mundo gosta? E aí a gente fica assim, poxa, mas é que eu não quero. É que eu não quero. Então é muito interessante isso, porque dentro da nossa infância a gente vai construindo uma forma de se livrar da dor. E essa forma de se livrar da dor, ela atrapalha o nosso posicionamento quando a gente não sabe usar isso ao nosso favor. Então agora você vai pegar essa crença e entender como é que você vai trazer ela para a tua vida hoje. Porque eu ainda estou sendo aquela criança quando eu deveria ser adulta. Por que eu deveria estar agindo de uma forma e estou agindo de outra? Se essa situação ela já não existe mais. Quantas vezes você se viu em meio de pessoas que olharam para você e quiseram que você aceitasse menos do que aquilo que você merece? Menos do que aquilo que você verdadeiramente deseja. Vou até gravar um vídeo sobre merecimento, que nós vamos bater nesse ponto aí, que esse negócio de merecimento é, balela, para você não se posicionar como você deveria, para você se manter insegura, e para você acreditar que você precisa fazer alguma coisa para que você possa merecer ser alguma coisa, quando na verdade ser é o suficiente. Então vamos fazer o seguinte, você vai pegar um papelzinho e você vai escrever como que você se sente quando você tá entre amigos, se você sente que você pode dar a sua opinião ou não. E aí você vai fazer o seguinte, você vai começar bem pequenininho. Depois que você já elaborou isso na tua mente, chega lá na tua conversa com o amigo, discorda de alguma coisa, não se justifique, apenas dê a sua opinião. Deixe um silêncio após você falar um não. Tenta ver como é que você consegue ir aos poucos, cativando você mesma, mostrando para o seu cérebro que é um espaço seguro, que não, você não vai de arrasta se você se posicionar. Era isso que eu queria trazer para você aqui hoje. Confere os próximos vídeos, onde eu vou falar um pouco mais profundamente sobre o DNA comportamental de algumas personalidades. Vou fazer um review do posicionamento aqui e você vai entender coisas muito importantes, inclusive com tarefinhas que você pode aplicar na sua vida e usar essas personalidades, você gostando delas ou não, aquilo que elas trazem de bom como exemplo para você incluir no seu posicionamento. Então é isso aí, foi um prazer falar com você, minha divindade. Um abraço e um dia lindo para nós. Até!